todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aqui, para elevarmos o nosso pensamento ao Senhor da vida, em prece, em oração, fechando então essa vibração iniciada aqui pela nossa querida companheira Ellen. A Deus, nosso Pai, elevamos o nosso pensamento, agradecendo a Ele a dádiva da encarnação. A presente existência se constitui de grandes dádivas, porque e entre elas temos o conhecimento do Espiritismo, e muito desde nós a bênção de estarmos enfileirados entre aqueles que colaboram na sua difusão e no aprimoramento dos trabalhos espíritas nas mais diversas esferas. Nos reconhecemos, querido Senhor, como os trabalhadores da última hora. Mas sabemos que também as dificuldades nos chegariam para testar a nossa firmeza de propósito. Por isso, querido Senhor, muito de nós se vê a braços, com tormentos, com sofrimentos emocionais, psíquicos, físicos, que muitas vezes nos tiram o ânimo para o trabalho. Mas mais, Senhor, também do que nós vemos as novas gerações adentrarem a reencarnação já cercados de assédios, de perturbações, de desequilíbrios muito próprios da nossa época. Sabemos, querido Senhor, que o trabalho de amor é recurso benéfico a nós mesmos. Mas ajuda-nos, querido Mestre, querido Pai, que possamos cada vez mais sermos efetivos nas nossas atividades, levando o Consolador prometido de forma mais clara, mais límpida, Senhor, a fim de que as novas gerações possam incorporar este conhecimento em suas almas. E assim como a canção nos trouxe, já não ter mais a dor, mas ter a esperança, ter a fé, ter a coragem, o ânimo, a alegria de viver pela oportunidade de estar aqui e se juntar às fileiras dos discípulos da Era Nova. Querido Senhor, abençoa os nossos propósitos de qualificação, de aquisição de conhecimento, de melhoria pessoal, para que possamos dar o melhor que há em nós e aqueles que a recebem, Senhor, possam também estar com os seus corações abertos para receber do teu amor, através não só das palavras da evangelização, mas pelas atitudes renovadas que haveremos de ser-lhes, então, o exemplo da conduta ajustada aos teus princípios. Ficai conosco e que a tua luz, Senhor, possa brilhar muito fortemente de nossos corações e nossas mentes neste momento. Queridos, é com grande alegria que nós estamos hoje aqui realizando um evento integrado com a área, com a vice-presidência da Mediunidade e Atendimento Espiritual, a nossa PPMAI. Já vamos logo passar aqui a palavra para a nossa Juliana, a nossa vice-presidente dessa área. Mas estamos aqui iniciando, né, esse trabalho de compartilhamento, né, onde os conhecimentos de uma área são aproveitados por outra, a fim de qualificar o trabalho, então, realizado. Que possamos nós aproveitar aqui tudo que os nossos queridos companheiros, que a equipe da PPMAI preparou com muito amor, com muita dedicação para nós, e que esse seja o primeiro de muitos eventos integrados com as demais áreas aqui da nossa Federação Espírita Catarinense. Então, agora eu passo a palavra para a Juliana, fazer a apresentação do trabalho e da equipe. Juliana, muito obrigada por você e sua equipe estar aqui conosco. Muita gratidão mesmo. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Uma alegria ver essa sala enchendo cada vez mais. E a gente está muito feliz de estar aqui, justamente trabalhando de forma integrada, que é algo que a gente precisa buscar cada vez mais, porque todas as nossas áreas têm sim muito o que contribuir umas com as outras. Não apenas a área da família, infância e juventude, atendimento espiritual, mas todas as áreas
de atuação do Centro Espírita. Mas nós estamos falando hoje sobre as nossas áreas de atendimento espiritual e da família, infância e juventude, sob um aspecto que precisa ser muito trabalhado, precisa de muita atenção de todos nós, trabalhadores, que estamos ali na linha de frente recebendo todos aqueles que estão chegando nas casas espíritas. Aos evangelizadores que estão bem de pertinho com as crianças e com os adolescentes, vivenciando tantas dificuldades que esses irmãos têm enfrentado nesse mundo tão conturbado que nós estamos, com tantos desafios, tanto para eles que se encontram nessa idade desafiadora de criança e de adolescência, como para nós trabalhadores, que estamos todos os dias ali os encontrando. E nós precisamos nos capacitarmos para melhor acolher essas crianças, esses jovens, para saber ouvi-los, para conseguir melhor compreender as suas dores, para ter esse olhar sensível. Eu não diria só o olhar sensível, mas ter os nossos ouvidos sensíveis e a nossa boca também sensível, tudo como parte de um coração e mente sensíveis e sensibilizados para que nós possamos dar a essas pessoas que estão iniciando o seu desafio novamente, né, encarnados, as condições que nos é possível dar para que eles tenham menos sofrimento, mais confiança, mais instrumentos para guiar suas vidas, para que eles possam vencer nas suas jornadas aquilo que está programado para as suas reencarnações. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o atendimento fraterno. Os desafios que nós temos, tanto para atendentes fraternos, como também para evangelizadores, que são os primeiros a entrar em contato com as crianças, com os adolescentes, os jovens que muitas vezes se encontram em sofrimento. E talvez não saibam exatamente como agir, como fazer esse acolhimento. Então, a gente vai tentar hoje conversar um pouco, trocar uma ideia a respeito, porque que fique claro que a gente não está aqui para dizer faz assim ou faz assado, mas apenas para que a gente possa, com as informações que nós temos, conseguirmos refletir a respeito e pautar as nossas atitudes quando nos depararmos com situações em que precisamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos a essas crianças e esses adolescentes. Então, nós falaremos um pouco sobre os requisitos básicos do atendente fraterno, como funciona um atendimento fraterno, como deveria ser o acolhimento dos evangelizadores, a diferença que existe entre um acolher, no caso, um evangelizador, junto com seus evangelizandos, e o que é atender fraternalmente no diálogo, no atendimento fraterno pelo diálogo. E eu tenho certeza que com a exposição que será feita e depois com a nossa roda de conversa, a gente vai conseguir trocar bastante ideias a respeito e todos nós vamos nos auxiliarmos uns aos outros para começarmos, que não vai ser o primeiro dos nossos encontros, né? Nós pretendemos ter vários outros, nós começarmos a melhor compreender e melhor trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Então, eu vou passar a palavra para a Débora, que preparou a apresentação. A Débora, que trabalha conosco, faz parte da equipe da vice-presidência da mediunidade e do atendimento espiritual, na área do atendimento espiritual, juntamente com a Rosângela. Eu não sei, não enxerguei ainda a Rosângela aqui, né? Ainda bem estamos com a sala cheia, né? Então eu não consegui vê-la. E com a Mari, que não estará presente hoje, até ela disse que ia tentar nos acompanhar, porque ela está em viagem nesse momento, mas também faz parte da nossa equipe, contribuiu para esse trabalho, e ainda temos o Ilo, que disse que iria participar,
que faz parte da equipe da mediunidade, que também está intimamente relacionada com a área da família, infância e juventude. Então, eu vou passar a palavra para a Débora para fazer a nossa apresentação e mais tarde a gente vai conversar nesta roda de conversa com todos vocês. Mas nesse primeiro momento, esta apresentação daquilo que nós podemos mais tarde refletir e conversar. Débora, passo para você. Boa noite, é uma grande alegria para a gente estar aqui. E como a Juliana falou, a gente trouxe alguns elementos para nos ajudar na reflexão, né, e nas nossas, é, digamos assim, na integração das nossas experiências, para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, a nossa compreensão e o nosso atendimento junto às nossas crianças e aos nossos jovens, né? E também a família, né? Porque tudo é um grande grupo, né? Que fazendo parte aí das nossas atividades. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem, Estamos vendo, Débora. tá? Ok. Então, a gente vai, no primeiro momento, fazer a apresentação e, em seguida, a gente vai fazer a roda de conversa para que a gente possa fazer alguns estudos de caso e fazer os comentários. Mas, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, pode interromper, tá? Por favor. Então, a gente começa aqui falando sobre a questão da nova geração, né? Na Gênesis, do capítulo 18, a gente encontra que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, hoje nós podemos identificar perfeitamente nas crianças, nos jovens, que de fato eles hoje estão reencarnando com essa propensão ao bem, com esse cuidado com a natureza, com os animais, com uma alimentação mais, digamos assim, uma preferência por uma alimentação mais que tenha menos coisas animais, né? Então, assim, essas pessoas, como bem diz a Gênese, né, esses espíritos que estão reencarnando, eles são mais propensos ao bem, fazem parte da nova geração. E é justamente por isso que eles se chocam com as atitudes dos adultos, que muitas vezes são mais atrasados moralmente do que eles, né, dentro e fora do lar. E isso causa desconforto, causa traumas e causa insegurança, né? Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala em mais atrasados, muitas vezes, é porque nós já estamos aqui há mais tempo, né? E estamos, né, vivenciando nesse embate de um mundo de provas e expiações. E esses espíritos que chegam até nós, eles são, como são mais propensos ao bem, né, eles têm uma inclinação maior para a espiritualidade, inclusive, eles se chocam com determinadas coisas que eles encontram aqui. E eles são muito mais sensíveis, né? Eles têm uma sensibilidade muito maior. E justamente é nesse momento, né, que as coisas, as dificuldades, vão acontecendo, né? Os sofrimentos, as angústias, seja na criança, seja no jovem, né? Seja no adolescente. Então, essa nova geração, né, é preciso que a gente entenda, né, que hoje nós estamos aqui
trabalhando essa questão de como atender melhor a nossa criança que chega na evangelização, o nosso jovem, né, o nosso adolescente. E também como melhorar o nosso atendimento no atendimento fraterno, né? Como acolher uma criança, como acolher um jovem que chega para nós através da evangelização, às vezes do encontro dos jovens, né? Hoje eles também podem buscar o atendimento online que a gente tem, né? Então, a gente ainda tem dificuldade com relação a isso. É justamente por isso que o nosso manual orientador do atendimento espiritual no centro espírita, ele está saindo uma nova versão, contemplando justamente essa questão do atendimento fraterno à criança e ao jovem, né? Porque são, inclusive, considerados, para efeito de lei, né? É, as pessoas, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, né? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, jovem, é bom que a gente entenda isso. Por que que a gente trouxe isso? Porque o jovem, né, já é a partir de 19 anos, então ele já é, na lei, ele já é tratado como adulto, Ai, que bom. certo? Então, a gente precisa também ter essa compreensão para que a gente possa estar fazendo esse atendimento da forma mais adequada. Então, como é que as crianças e os adolescentes chegam ao atendimento fraterno? É justamente como a gente falou, pela evangelização, pelo encontro de jovens, buscam um atendimento online, né? Então, eles chegam para a gente por esses canais. E quais são os desafios da atualidade para nós, né, que estamos na casa espírita recebendo as crianças e os adolescentes? O atendimento fraterno, pelo diálogo, ele consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita livremente e em caráter privativo e sigiloso. Porque nós vivemos numa época de muitas dificuldades e uma grande diversidade de transtorno de saúde, seja físico, seja mental, seja emocional. E as crianças e os adolescentes muitas vezes se encontram profundamente perdidos. E, inclusive, pelo fato de muitos pais ou aquelas pessoas que são os responsáveis, né, pelas crianças ou pelos adolescentes, eles não estão preparados para lidar com esses espíritos. E aí o que que acontece? Facilita um contexto de orfandade emocional, porque a criança, é bom que a gente entenda que ela não sabe definir as emoções que ela tem. Ela não sabe dizer se ela está ansiosa, se ela está com depressão, ela não sabe dizer essas coisas. Com o tempo vai aprendendo, né, a dizer que está triste, né, alguma coisa nesse aspecto, mas ela não sabe definir. Isso é com o tempo, né? Então, o adulto, ele precisa ter essa sensibilidade para que ele possa, de fato, auxiliar a criança. A gente pode ter um exemplo, né? Antigamente, quando ainda não tinha se avançado nos estudos sobre a, a hiperatividade nas crianças, essas crianças elas eram tratadas como crianças inquietas, que não sossegavam, eram desobedientes, né? E depois, com o avanço da ciência, da medicina, foi se descobrindo que, na realidade, elas eram hiperativas, né? Então, muitas coisas hoje já se conhecem graças ao avanço da ciência, mas até então não se conhecia e não se sabia lidar. Então, hoje, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque
A criança ou adolescente, diante dessa fragilidade emocional, eles ficam mais suscetíveis aos processos obsessivos. Eles ficam mais fragilizados. E é daí que vai aumentando, né? Aquelas situações que a gente já conhece, né? É, sentimentos, de pensamentos de ideação suicida, né? A automutilação, né? A drogadição. Porque, assim, eles não encontram um amparo, eles não encontram um apoio, né? Na base de todo ser humano, que é a família. Às vezes, porque essa família ela não tem condição mesmo, ela não tem estrutura. E muitas vezes tem aquela dificuldade em dizer, antigamente não tinha essa história de psicologia. Psicologia era o cinturão, né? Então, existe ainda hoje famílias que pensam assim e que realmente fazem isso. E essas crianças, elas se sentem, elas sentem injustiçadas, elas têm um sentimento de indignação muito grande. Eu, uma vez, presenciei, né, o pai dando essa lição no filho, e o filho, com 4 anos, olhou para o pai e disse assim: Por que você me bate? Eu sou pequeno. Olha só, eu sou pequeno. Como que dizer assim: Você é grande e eu sou pequeno, você está me batendo, né? É uma covardia isso. Então, a criança, ela sente isso. Ela não sabe dizer, mas ela sente, né? Então, a gente, diante dessas situações, quais são os recursos espíritas que a gente tem, né? Quando a gente recebe um jovem, uma criança que está numa situação difícil, passando por problemas, dificuldades, né? Por várias situações graves, que pode ser, por exemplo, agressão, que pode ser abuso, né? Que pode ser os pensamentos suicidas mesmo, a ideação suicida. Então, quais são os recursos que nós temos na casa espírita para isso? É encaminhar para a evangelização infantil, né? Da mocidade e também dos pais. Porque os pais também precisam dessa evangelização. Porque os pais precisam aprender a lidar com essas situações. Eles precisam mudar o olhar para o seu filho, eles precisam se instrumentalizar para amparar esse filho que está precisando dessa ajuda, né? Então, frequentar assiduamente a explanação do Evangelho ou as doutrinárias. Por que a explanação do Evangelho? No atendimento espiritual, nós temos 6 atividades, que são a recepção, né? Aquele momento em que a pessoa está chegando na casa espírita, seja pela primeira vez, seja um frequentador contínuo, ou seja um trabalhador, né? Então, ali já é um acolhimento, já inicia o acolhimento, é o primeiro acolhimento da pessoa, porque se aquela pessoa não for bem acolhida naquele momento, ela não volta, né? Ou ela demora muito a voltar de novo, né? Então, isso é uma tarefa nossa, esse acolhimento. Nós temos a explanação do Evangelho. O que é a explanação do Evangelho? Não é a palestra, né? A palestra pública, doutrinária, que a gente está habituado. É uma explanação de temas, né, da vida casados com o Evangelho, né? Por quê? Porque a pessoa que está passando por uma situação difícil, ela precisa de consolo. E esse consolo vem com esclarecimento, o esclarecimento auxilia. Nesse momento que ela está assistindo essa explanação do Evangelho, ela está recebendo atendimento pela espiritualidade, a espiritualidade está ali envolvendo, né? Conhecendo as dificuldades dela e auxiliando.
A gente tem o passe, que é a fluidoterapia, que todos nós conhecemos, né? Nós temos a irradiação, onde nós colocamos as pessoas, o nome das pessoas que passam pelo atendimento fraterno, para que elas possam receber também essas energias quando elas não estão na casa espírita, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas tem o atendimento fraterno, né? Onde a gente recebe as pessoas para ter aquela conversa fraterna, aquela conversa acolhedora, onde a pessoa tem aquele momento onde ela pode desabafar, né? E nós temos também o Evangelho do Lar e a implantação do Evangelho no lar para aquelas pessoas que têm dificuldade de implementar o Evangelho no lar sozinhas. Então, é, as casas espíritas, elas podem montar uma equipe que hoje, inclusive, está facilitado isso, porque isso pode ser feito pela internet. A gente pode montar essa equipe de implantação do Evangelho no lar e reunir com as pessoas que querem fazer essa implantação no seu lar um dia, né, da semana e dar um auxílio inicial. Então, essas são as orientações que nós temos, né, no atendimento fraterno, quando a gente recebe as pessoas, né, no atendimento fraterno. E, além disso, os aconselhamentos que a gente, além de orientar, né, para que participe dessas atividades, a gente também fala muito das orações em família e antes de dormir, né, porque, principalmente a criança, o adolescente é mais difícil, mas a criança gosta, né? A criança, ela já, hoje, graças a Deus, a criança já vê Jesus, ela não vê o Jesus crucificado na cruz, ela vê o Jesus amigo, né? E essa é uma das grandes contribuições da evangelização, é que Jesus é amigo agora, né? As crianças têm o bonequinho de Jesus em casa, né? Então, isso é muito importante, e a gente precisa aproveitar essa, essa diferença, né, que tem hoje. Antigamente, as crianças tinham medo de Jesus, porque ele estava ali na cruz, aquela visão era muito dolorosa e sofrida, e às vezes elas tinham medo, mas hoje não, hoje é o Jesus amigo, elas já veem o Jesus descrucificado, né? Então, a gente trouxe aqui um trecho do livro da Sueli Caldas Schubert, que é Obsessão e Desobsessão, no capítulo 12, ela fala da criança obsidiada, né? Então, ela diz assim, que crianças que padecem obsessões, elas devem ser tratadas em nossas instituições espíritas através do passe e da água fluidificada. E é indispensável, imprescindível que lhe dispensemos muita atenção e amor, para que elas se sintam confiantes e seguras em nosso meio. Tentemos cativá-las com muito carinho, porque somente o amor conseguirá refrigerar essas almas cansadas de sofrimentos, ansiando por serem amadas. Então, aqui a gente chama atenção que se é uma criança obsidiada ou é um adolescente obsidiado, né, nós temos aquela criança e aquele adolescente que são almas necessitadas de amor, e temos também os obsessores, que são almas necessitadas de amor, né? Então, eu achei interessante que ela colocou aqui, refrigerar essas almas cansadas de sofrimentos. Então, a pessoa que está passando por um processo obsessivo, ou a pessoa que está passando por um problema muito grave, né, na vida, ela está cansada, ela está angustiada. Às vezes, ela não consegue nem dormir. Então, qual é o remédio para isso? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Então, a gente precisa permitir que essas pessoas encontrem nas casas espíritas, encontrem em nós, em nosso acolhimento, o amigo Jesus, para que elas se sintam aliviadas,
né? Então, é fundamental, nesses casos, também a orientação espírita aos pais, para que eles entendam melhor a dificuldade que experimentam, tendo, assim, mais condições de ajudar o filho e a si próprios, visto que são, provavelmente, os cúmplices ou desafetos do passado, agora reunidos em provações redentoras. Então, aqueles pais unidos àquelas crianças, aqueles adolescentes, eles não estão ali, a gente sabe disso. É um processo em que um precisa ajudar o outro, né? E quando eles vão à casa espírita nos procurar, eles estão precisando de apoio, de auxílio. E a gente precisa dar esse retorno para eles, né? Então, quem é que atende a criança e o adolescente, né? É um atendimento espiritual, um acolhimento inicial, desculpem, é o evangelizador que faz. E, e em seguida, o atendente fraterno, né? Por quê? Na evangelização, o evangelizador, ele convive mais, ele vai conviver mais com a criança e mais com o adolescente. Então, ele tem aquele tempo de observar, né, se a criança tem algum comportamento singular, ou se de repente ela mudou de comportamento, né? Se ela era uma criança que agia normalmente como as outras crianças, e de repente ela começou a ficar mais agressiva, ou ela começou a ficar mais quieta, a falar menos, né? A não querer se enturmar muito com os outros. Então, o evangelizador, ele vai ter essa percepção, né? Então, ele vai fazer esse primeiro acolhimento. Mas é importante que ele possa direcionar essa criança ou esse adolescente para o atendimento fraterno. É porque o atendimento fraterno, né, ele, como eu falei, ele faz parte do atendimento espiritual como um todo, né? Essa criança e esse jovem fazendo parte desse, desse, dessa sistematização dessas atividades, ele vai ter todo o amparo, o apoio que ele está precisando, né? Essa continuidade. Então, ele vai ter esse apoio. E durante a evangelização, né, como é que atende durante a evangelização? É o acolhimento, aquela atenção, a escuta ativa. Se eu, evangelizador, eu vejo que aquela criança está com alguma coisa diferente, alguma dificuldade, eu vou lá e começo a conversar com ela, né? Faço aquele acolhimento. É, fulano, você... Um exemplo, tá? Fulano, percebo que você não está querendo falar muito nas aulas. Está acontecendo alguma coisa? Tem algum motivo especial para isso, né? Então, uma coisa assim, devagar, sem assustar a criança, sem definir nada, sem dizer, olha, eu acho que tu tá passando por tal situação, não. É procurar, é sondar, né, com muito tato, para que a criança possa sentir confiança e, se de fato tiver acontecendo alguma coisa, ela possa falar, ao menos que sim. Porque às vezes também ela vai dizer, eu não posso falar o que está acontecendo. Ela pode dizer isso, não é? E a gente não pode insistir, porque a paciência é o que mais vai nos ajudar a chegar junto da criança e para permitir que ela tenha confiança em nós, né? Que ela possa confiar de abrir o seu coração para a gente. Então, uma outra coisa, escuta ativa, né? Eu preciso fazer com que o outro ele entenda que eu estou prestando muita atenção no que ele está falando. Então, é a parte onde eu confirmo se eu estou entendendo
Ele está falando, olha, eu estou entendendo que você está se sentindo, parece um passarinho na gaiola, preso, por exemplo, né? A gente usa uma metáfora. Porque, como eu falei, as crianças, elas não sabem direito definir o que elas estão sentindo. Então, a gente precisa auxiliar, né? Fazer aquelas comparações para facilitar a, o desabafo delas ou a colocação delas. A gente precisa ter muito cuidado para não desqualificar as queixas dos atendidos, né? Por quê? Porque, às vezes, aquilo que aquela criança está trazendo para a gente, no nosso entender, é uma bobagem, mas para ela não é uma bobagem. Para ela, pode estar causando medo, pode estar causando algum tipo de transtorno que ela não consegue dormir à noite, sabe? Por exemplo, a criança, às vezes, os pais separam, ou ela está vendo os pais brigarem, ela pode achar que é por causa dela, entendeu? Então, assim, tudo a gente tem que dar valor a essa dor, seja ela qual for, para que ele sinta que ele não está sozinho, né? A gente tem que prestar muita atenção aos sinais, como eu já falei antes, né? Mudança de comportamento, às vezes a criança ou o adolescente, ele fala alguma coisa que ele está pretendendo fazer. Imagine que ele está, por exemplo, pensando em suicídio. Ele pode dizer assim: ah, eu queria dormir e não acordar mais, né? Ou então, é, logo, logo essas coisas vão acabar, né? Tudo isso que está acontecendo vai acabar. Eu vou parar de sofrer. Coisas assim são mensagens, são sinais que a pessoa dá, que a criança dá, de que ela está passando por alguma coisa, ou ela está pensando em alguma coisa, e a gente precisa dar atenção e dar importância. Então, se eu vejo isso, né, eu observo e eu posso chegar com a criança e tentar fazer, tentar sondar, né? Então, esse é o caminho que eu vou começar a auxiliar aquela criança, aquele adolescente, e ouvir com seriedade. Porque às vezes, nem que às vezes a pessoa fale alguma coisa que para a gente pareça tão assim, pueril, que a gente ri do que a pessoa está falando. A gente não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Porque naquele momento, a gente está simplesmente. Esse tipo de atitude faz com que a pessoa que estava pensando em falar alguma coisa para a gente, ela recua. Porque essa pessoa que está me ouvindo, ela não está realmente se importando comigo, né? E criar um clima de simpatia, de confiança, de amizade, né? Às vezes a gente quer censurar a pessoa pelo comportamento que ela está fazendo, mas a gente precisa entender que toda pessoa que ela tem um comportamento difícil, ela não está bem, né? Ela está com dificuldade. Porque quando a gente está bem, a gente está em paz, a gente não procura ficar, a gente não é agressivo com ninguém, né? A gente procura conviver bem com as pessoas, porque a gente está convivendo bem com a gente mesmo. Mas quando isso não acontece, aí a gente começa, às vezes, a ter atitudes desagradáveis, falar de forma desagradável, né? Então, é preciso ter esse, 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 essa atenção, né? Então, lembre-se que o pedido de socorro de uma criança pode aparecer durante uma atividade lúdica, uma brincadeira, um desenho. É necessário ter muita atenção com isso. Às vezes a criança ela não fala, mas ela desenha o que está acontecendo, o que ela vê.
né? Então, é importante isso. Tem crianças que não conseguem falar, mas elas escrevem, do jeitinho delas, com dificuldade, mas elas escrevem, né? Então, elas se utilizam desses recursos para poder se comunicar, porque elas querem ajuda, elas precisam de ajuda, elas não sabem o que fazer, mas às vezes elas não têm coragem de falar. E no atendimento, em qualquer atendimento que a gente faça, né, principalmente em se falando do atendimento fraterno, a gente precisa preservar os envolvidos no atendimento. No caso, por exemplo, o primeiro envolvido é o atendido, né, que crianças e adolescentes, eles são incontestavelmente vulneráveis, e é justamente por isso que a lei trata eles com uma proteção específica, né? Então, tem o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Isso se refere em relação aos menores, que a gente deve sempre buscar a conduta que vai proporcionar para eles os melhores resultados, para o seu desenvolvimento, para a sua integridade física e mental. Então, isso está na lei. E nós, apesar de isso já existir há bastante tempo, o ECA já tem muitos anos que existe, né? A gente não tem muita, a gente muito, assim, não conhece muito ele, e a gente precisaria fazer isso. Por isso que hoje, né, nós estamos trazendo no nosso manual orientador essas questões legais, né, do atendimento da criança, do adolescente e do idoso, porque o idoso também é frágil, né? Considerado frágil, vulnerável, né, pela lei, e ele é vulnerável. Então, são coisas que já existem há muito tempo, mas que agora que a gente está começando a se envolver com isso. E a criança e o adolescente, eles têm direito ao atendimento fraterno pelo diálogo. A gente precisa também saber disso, porque muitos de nós acham que o pai e a mãe têm que permitir, e não é assim. Eles têm direito. Se eles quiserem, eles têm direito. Então, e isso foi a partir dessa interpretação das bases legais, né? Que foi possível concluir que a criança e o adolescente, eles possuem direito de crença e culto religioso. Eles têm direito de, o pai, se a família deles é de uma outra crença, eles não querem ser, eles querem ser de outra crença, eles têm direito. Ou seja, eles podem aderir a uma religião, bem como frequentar as atividades, cerimônias, né, relacionadas às suas crenças, onde se insere o atendimento fraterno, por exemplo, né? Então, a criança, ela tem direito, a criança ou adolescente, e, inclusive, né, tem direito de serem atendidos sem a presença dos pais, porque muitas vezes os pais, eles querem entrar para saber, o que que o filho quer falar, por que o filho quer vir no atendimento fraterno, o que está acontecendo? E a criança não quer, porque vai se sentir inibido, ou porque às vezes o que ela quer relatar tem a ver com os pais, né? Então, elas têm o direito de serem atendidas sem a presença dos pais ou responsável, né? Então, a gente precisa preservar o direito da criança de ser atendida e precisa preservar a questão do sigilo, né, do que elas vão falar. Sendo que existem as situações previstas em lei em que nós somos obrigados a tomar alguma atitude, por exemplo, de denunciar. No caso de abuso, né? No caso de agressão, que a criança esteja sendo agredida, esteja sendo abusada, né? Então, a gente precisa denunciar. Tem os serviços para isso. No entanto, não é o atendente que vai fazer essa denúncia, né?
a casa espírita tem que definir, né, uma equipe que trate essas situações, porque a casa também tem que ser resguardada, né? Então, e não cabe a nós o juízo ficar julgando se o que a criança está falando é verdade ou não, porque a partir do momento que se faz uma denúncia, os órgãos que trabalham com essas questões, eles sabem o que fazer, né? Então, a gente precisa de informações mínimas para fazer uma denúncia, mas a gente precisa denunciar, porque o nosso atendimento ele é sigiloso, mas a gente tem o dever legal e moral de proteger a criança, de amparar a criança e o adolescente. Então, a denúncia é uma ação de proteção, de auxílio, que a gente precisa fazer, né? Mas tem que existir um protocolo, né? Toda uma estruturação que a casa espírita vai se organizar para fazer isso. O atendente fraterno, ele não pode tomar a decisão de ele denunciar, porque uma hora isso vai cair na casa, né? E quem vai ser responsabilizado vai ser a casa. Então, qualquer ação nesse sentido, a casa tem que estar ciente, né? A mesma coisa é o evangelizador. O evangelizador, ele vai levar essa situação para as pessoas, né, que são indicadas para esse tipo de ação dentro da casa espírita, né? Então, é uma coisa assim, bem séria, mas que a gente precisa fazer. O atendente, quando tiver, por exemplo, o atendente que está ali, no caso, se for uma criança, né, um adolescente que está ali, ele pode querer telefonar, por exemplo. Ele foi bem acolhido, se sentiu auxiliado, sentiu que ele pode contar com aquele evangelizador, com aquele atendente fraterno. Posso ligar? Não, porque esse atendimento é a casa que faz. Não é uma atividade individual da pessoa. E outra coisa, não se pode criar essa dependência em relação a quem está atendendo ou quem está acolhendo, né? Como coloca bem aqui o Divaldo Franco, no projeto Manuel Filomeno de Miranda, sobre atendimento fraterno, coloca assim: a todos, então, que têm problemas e nos buscam, deveremos atender com carinho e sem preferências, sem excepcionalidade, sem absorvermos o seu problema, para que ele não se torne um paciente nosso e não transfira todos os seus desafios para a nossa residência, não é? Então, assim, por mais que a gente fique tocado com aquela criança, com aquele desabafo, aquela situação, com aquele jovem, né, aquele adolescente, a gente precisa ter essa atitude de vincular o atendimento à casa. Existem exceções? Existem, mas são exceções. Às vezes a criança ou o adolescente ele não pode ir na casa espírita e ele precisa. Então a gente não vai ser antifraterno, né? E dizer não, mas é uma exceção, uma rara exceção. Não pode se tornar, né, normal. Então, e outra coisa, se a gente não pode, naquele momento, né, é uma indicação que a gente pode fazer. Se você estiver precisando conversar com alguém, né, e você não puder vir aqui, não puder, ninguém vier te trazer, ou você não puder vir aqui, a gente pode sim orientar que ligue para o CVV. Hoje a gente tem o 0800 da FEB, né, que a maioria de nós, eu acho que já deve saber, né, do 0800 da FEB, onde a gente faz atendimento fraterno online, né? Os atendimentos são feitos de 6 da manhã até às 0 horas, todos os dias tem plantão.
todos os dias, é o dia desse horário de 6 da manhã até as 0 horas da noite. Né? Então, nós temos hoje, graças a Deus, esse recurso, né? O atendimento fraterno da doutrina espírita, né? O atendimento fraterno espírita, disponibilizado para o mundo todo, porque a gente recebe chamadas de vários lugares, né? Do Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem recursos. Preservar a instituição, né? Como a gente já falou, uma vez que a criança ou o adolescente frequenta as atividades do centro espírita, né? Haver um consentimento verbal ou escrito por parte dos responsáveis para participar da evangelização da mocidade não é obrigatório, mas pode resguardar a entidade se de repente a gente tiver, né? Porque até na escola a gente não tem autorização dos pais para matricular os filhos, então a gente poderia, se for o caso, também ter para evangelização, né? E nesse caso das crianças ou do adolescente quiser ser atendido no atendimento fraterno, não pode exigir essa autorização, porque ele já é frequentador da casa. A casa espírita ela tem esses recursos, então ele tem direito, não precisa de autorização, né? Porque se não autorizar, ele está violando o direito da criança ou do adolescente de ser atendido, pô. Se a criança quer, se o adolescente quer, então ele tem esse direito. E a gente sempre precisa utilizar as atividades já existentes na casa. Não precisa criar coisa nova. Ah, vamos fazer agora um atendimento fraterno específico para criança, ou específico para evangelização, né? Às vezes a gente já não tem condição de montar uma equipe adequada, com um número de pessoas adequado para fazer uma vez na semana um atendimento fraterno, né? Então, não há necessidade de montar uma equipe para atender, por exemplo, só na evangelização, né? A gente pode, o evangelizador, ele vai fazer o acolhimento inicial e ele vai encaminhar para o atendimento fraterno na casa. E, novamente, aqui nos casos onde há necessidade de romper o sigilo do atendimento fraterno, nenhuma ação deve ser tomada sem o consentimento da diretoria da casa, né? Como a gente já falou antes. Eu gostaria que alguém me ajudasse com o horário. Eu tenho até 8h30, não é isso, Mário? 20h30, só para a gente Isso saber. foi o a fre- estabelecido, Débora, mas se Tá, você, tá, como nós atrasamos também um pouquinho na entrada, uns 7 minutos, se tu precisar ficar um pouquinho mais, tá? Fica à vontade. tá bom, só para me guiar aqui, tá? Então, é a questão da necessidade do trabalho em parceria, né? Como durante as atividades de evangelização, de mocidade, surgem solicitações para atendimento fraterno pelo diálogo, e esse atendimento inicial acaba sendo realizado pelos evangelizadores ou monitores, né? Há necessidade desses evangelizadores e monitores terem um melhor subsídio, né? Terem subsídio por melhor atendimento. E é imprescindível que essa atuação integrada das duas áreas, e ainda, caso necessário, a área da mediunidade, né? Por quê? Porque, por exemplo, em casos de obsessão, né, de crianças ou de adolescentes, a área da mediunidade vai realizar, vai levar a tratar esses casos nas reuniões mediúnicas, podendo, inclusive, fazer reuniões de desobsessão para algum caso específico, né? É possível fazer isso, né? Então, é necessário que haja essa integração, né? Porque, assim, a questão da mediunidade, todos nós precisamos estudar, mesmo que a gente nunca pise numa reunião mediúnica, mas para a gente
entender o que é a mediunidade, como ela acontece, o que que a gente precisa fazer para auxiliar uma pessoa que está passando por um momento desse, né? Seja de obsessão, seja de a eclosão da mediunidade, a gente precisa, né, saber lidar com isso. Então, a gente precisa sim estudar, se instrumentalizar, para a gente poder saber o que fazer. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre determinada atividade, mais segurança a gente vai ter na hora de atender, na hora de enfrentar uma situação e saber o que fazer. Mais segurança a gente vai ter. Então, isso é muito importante, né? Que a gente tenha essa integração. E é importante que a área adequada faça os atendimentos para evitar o risco da criança ou do adolescente ficar inibido, por exemplo. A gente fala muito nessa questão de direcionar a criança ou o adolescente para o atendimento fraterno. Por que que é necessário isso? Porque, às vezes, a criança ela pode ficar inibida em relação ao evangelizador. Às vezes, ela pode, ou o adolescente, né? O adolescente, ele já é, assim, meio envergonhado, né? E, às vezes, ele pode falar algo que ele se arrependa depois. Ah, não queria ter falado do meu evangelizador, porque o meu evangelizador eu vou ficar vendo todo sábado ou todo dia, aquele dia da semana da evangelização, entendeu? Então, para que essas coisas não aconteçam, porque às vezes, dependendo da problemática, né, a pessoa se sente inibida mesmo, e também não se tornar um dependente emocional do evangelizador. Tudo, o evangelizador vai virar pai, vai virar mãe daquela criança ou daquele adolescente, né? Então, essa é uma preocupação também. Então, ele sabe, a criança, é bom a criança entender que ele pode sim ter uma conversa com o seu evangelizador, o adolescente também, mas que as coisas, né, mais profundas que ele precisar falar, ele precisa ir lá no atendimento fraterno, tá? Então, uma síntese assim de alguns requisitos básicos, né, que a gente precisa atentar no atendimento fraterno. Prezar pela qualidade na formação de uma psicosfera individual. Então, quando a gente vai fazer um atendimento fraterno, a gente faz uma preparação, uma harmonização, a gente faz uma prece, né, pedindo a proteção da espiritualidade amiga, para que possa se estabelecer uma conexão, uma sintonia, né, com a espiritualidade. Porque a gente vai receber uma pessoa e aquela pessoa ela vem acompanhada pelo seu mentor espiritual. E ele vai auxiliar na dificuldade que ela está passando e vai nos intuir sobre o que a gente precisa conversar, como a gente precisa conversar, coisas que a gente precisa falar, né? A depender do que aquela pessoa está trazendo para a gente. Então, há uma preparação para isso, né? A gente não chega na casa espírita e senta ali e fica esperando as pessoas chegarem, não é assim, né? Não é de uma hora para outra, né, que a gente atende. Então, essa também é uma questão, né? Porque lá na evangelização, a gente é um corre-corre, né? É um corre-corre, principalmente quem trabalha com a infância, né? A adolescente é mais tranquilo, mas a criança não. Então, a gente tem que
ajudar, levar no banheiro, essas coisas toda vez a gente não tem quem ajude, a gente é sozinho na evangelização e a gente vai, né? Então, é difícil a gente fazer toda essa preparação, né, para atender alguém. É diferente no atendimento fraterno, que a gente está ali para aquela atividade. Cuidados e posturas cristãs no relacionamento com o próximo. O que seriam esses cuidados e posturas cristãs? Posturas fraternas, de não julgar, porque a gente precisa, né, como foi falado anteriormente, a gente precisa amparar aquela pessoa, ajudá-la a se fortalecer, independente do que ela diga para nós. A gente pode achar aquilo que ela falou a pior coisa do mundo, mas isso não pode transparecer para ela. O que a gente precisa entender é que, como a gente já viu também lá na frente, ela está angustiada, ela está sofrendo, ela está cansada, e ela precisa de auxílio. Então, esse auxílio ele só vai vir se a gente tiver essa conduta fraterna, sem julgamento. A gente olhar para aquela pessoa que está ali e enxergar que ela está sofrendo, né? E a gente lembrar de como Jesus tratou a gente quando a gente se apresentou sofrendo, né, para ele. Como foi que ele agiu com a mulher adúltera, por exemplo? Em nenhum momento ele condenou, em nenhum momento ele disse, olha, o que tu faz é errado, tu não deve fazer isso. Ele não falou. Em nenhum momento das curas que ele realizava, ele só dizia assim, não voltes, não voltes, né? Para que não te aconteça coisa pior. Mas porque ele sabia que toda vez que a gente faz algo negativo, a gente vai se fragilizando. Não era julgamento, né? Então, esse amor que a gente precisa também levar para quem está chegando, né? Conhecimentos refletidos na prática do Evangelho, das obras básicas, da literatura espírita idônea. Por que idônea? Porque tem tanto livro aí hoje que confunde a cabeça das pessoas, né? E se a gente não tiver o conhecimento para passar pelo crivo da razão, a gente acaba complicando, né, o nosso conteúdo para atender as pessoas, né? Então, aqui eu quero reforçar essa questão, porque muitas vezes em que a gente faz capacitação, que a gente se reúne, as pessoas perguntam por que vocês não utilizam o livro do fulano A, do fulano B, do fulano C, né? Aí eu sempre digo isso e eu vou sempre repetir. O nosso manual orientador, ele foi organizado pelo movimento espírita, pelos trabalhadores do movimento espírita, pelas necessidades que se estabeleceram nas casas, pelas observações que os trabalhadores fizeram nas casas, e isso foi feito em conjunto. E não que a gente não deva ler os livros de A, de B, de C, a gente deve ler, até mesmo para saber o que é o que não é bom, o que é o que não é doutrina espírita. Mas a gente se prender a um autor, a gente está se deixando envolver pelo personalismo dele, e sempre há personalismo, não importa, sempre há personalismo, né? E como Kardec mesmo colocou para a gente sempre passar pelo crivo da razão. Não importa o que a pessoa, o grau de evolução que a pessoa tem, mas a gente precisa passar pelo crivo da razão para que aquilo tenha sentido para a gente. Porque não é o convencimento que vai nos levar à prática verdadeira das coisas, mas a compreensão, né? A aceitação pela racionalidade,
e pelo coração de que aquilo é real, é verdade, né? Então, é muito importante isso. E a gente precisa, sim, além das obras básicas, ter outras leituras, porque melhoram a nossa compreensão, vão dilatando a nossa capacidade de observação, de entendimento das coisas, né? Então, é muito importante isso. Manter a privacidade e o sigilo. Mesmo com a minha, com a equipe de atendentes fraternos, eu não posso estar comentando, olha, fulano, aquela pessoa que eu estava atendendo assim, aconteceu isso, isso, não. É nós e ele, é nós, a espiritualidade e a pessoa que nós atendemos. A gente pode comentar casos, exemplos. Ah, eu tive um atendimento assim, eu fiquei em dúvida no que responder, né? O que será que eu poderia? Será que eu atendi bem? Eu fiz isso, eu falei isso? Mas não dizer quem, né? E evitar ao máximo falar coisas. Se existem coisas que a gente vai falar, ou situações que a gente vai falar que é fácil de reconhecer a pessoa, melhor não falar. Porque a gente precisa manter o sigilo. Porque imagine você, se a gente recebe, uma criança se abre com a gente, ou um adolescente se abre com a gente, e a gente vai passar aquilo para outra pessoa, né? Então, a gente não tem, e isso a criança vai saber, a gente não tem como conquistar a confiança da criança, né? Então, quando alguém se abre, abre o coração para a gente, é um privilégio, porque ela está olhando para a gente, está sentindo confiança na pessoa da gente. Então, a gente quebrar essa confiança é algo muito ruim, né? E muitas vezes a gente vai, inclusive, fortalecer na pessoa que foi atendida, que é esse mundo, é aquela frase, né? Esse mundo não tem mesmo ninguém que a gente possa contar, que a gente possa confiar, todo mundo é igual, né? Então, a gente precisa muito ter essa consciência dessa questão da privacidade e do sigilo. Falar com simplicidade, clareza e amorosidade, ouvir com o coração. Às vezes a gente se preocupa muito com a técnica, o que dizer, né? Só que, nesse caso, não há fórmula, não há fórmula. A gente não tem, assim, um roteiro, olha, qual é o assunto? É separação conjugal? Então tu tem que dizer isso, A, B, C e D, né? É a desencarnação, tem que dizer A, B, C e D. Não existe esse roteiro, né? Até porque tem um detalhe, quando a pessoa chega, ela tá tão. É que nem a gente querer falar sobre essas coisas para alguém que está com fome, né? A gente tem que atender a primeira necessidade. Eu não posso, de repente, querer explanar sobre, por mais bonito que seja o assunto que eu queira falar para alguém que está com fome, que ela vai ter muita dificuldade de me ouvir, porque ela vai ouvir a barriga que está roncando, está doendo, né? Ela está sentindo fome, está agoniada. Então, a pessoa que vem nos procurar para esse acolhimento, ela está nessa situação, né? Ela está com fome de ser ouvida, ela está com fome de se sentir uma pessoa importante, porque às vezes lá na casa dela, ou no ambiente que ela vive, ela é totalmente ignorada. Ninguém, às vezes a pessoa só se refere a ela para falar coisas agressivas. Não tem uma palavra, né, de carinho, uma palavra fraterna, e ela está com fome disso, está com fome de amor, amor fraterno. Então, é isso que ela vem procurar com a gente, nós precisamos atendê-la dessa forma, com o coração, né?
algumas dicas que a gente sempre fala que é não confundir atendimento fraterno com práticas médicas e ou psicológicas. Assim, eu já participei, né, de capacitações onde as pessoas, às vezes, trabalham nessa linha, né, da psicologia, e às vezes elas tentam levar muito para esse lado, mas isso não é a nossa praia. Nós não somos profissionais de atendimento, né? Nós somos seres em evolução, que temos dificuldades e estamos tentando aprender a exercitar a caridade mais difícil, que é a caridade do amor ao próximo, a caridade da paciência. É o que nos diz o Evangelho. É a caridade mais difícil, é você dar de si mesmo para o outro, né? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. No nosso manual, né, mesmo, tem uma parte que fala assim, na introdução, né, o atendimento espiritual é uma área que nos proporciona a possibilidade da gente exercer a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade é essa, é de você oferecer o seu coração para o seu irmão que está em sofrimento, né? Então, a gente não tem que agir como psicólogo. Assim, também já vi atendentes fraternos que são psicólogos, sempre eles levarem para esse lado da psicologia. Também não, né? Porque ali a gente tá levando a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do evangelho à luz da doutrina espírita, né? Então, a gente também precisa ter essa questão, né? A gente não precisa se preocupar em ter que saber certas coisas, não. A gente precisa desenvolver em nós essa capacidade de oferecer o amor para os nossos. Evitar opiniões pessoais, né? Eu já pulei uma aqui. Não doutrinar espíritos durante o atendimento, nem atender mediunizado. O atendimento fraterno é serviço dos encarnados. A gente tem que atender. Se tem alguém que chega lá no atendimento fraterno com alguma questão mediúnica e começa a se sentir mal, querer dar passividade, a gente precisa saber lidar, fazer com que a pessoa se acalme, né, tome a lucidez e melhore. Se é preciso aplicar um passe, aplica o passe, tá uma água fluidificada, né? Mas providencia para que a pessoa se acalme e não haja manifestação ali, né? Então, evitar opiniões pessoais, devendo basear-se na orientação espírita e no Evangelho de Jesus. A gente não está ali para achar a solução de nada, a gente está ali para acolher, para ajudar a pessoa a se fortalecer, para que ela mesma possa encontrar as soluções para as dificuldades que ela está passando. A gente é um parceiro de fortalecimento, não um fornecedor de soluções, né? Não dizer ao atendido que ele está obsidiado ou que ele é médium, sim sugerir participar de grupo de estudo e evangelho no lar, né? A gente não sabe a questão se a pessoa realmente é médium. A mediunidade, ela é algo que a gente precisa observar se realmente é mediunidade, que tem coisas que a pessoa sente quando está aflorando a mediunidade que a gente pode confundir, né, com ansiedade ou qualquer outra coisa. Então, é preciso um tempo para descobrir se a pessoa realmente é mediunidade mesmo. Então, isso ela vai para o estudo, né? Ela vai para participar dos grupos de estudo, o Evangelho no Lar, né? Então, são essas questões. Bom, aqui a gente encerra a nossa apresentação, tá? Juliana,
se você quiser acrescentar alguma coisa. A Rosângela, não sei se ela está por aí. Por favor, fique à vontade para a gente depois agora entrar nos estudos de caso. Obrigada, Débora. Você pode, acho que talvez agora encerrar o compartilhamento, né? Para a gente poder conversar um pouco, depois a gente pode até demonstrar ali o estudo ou fazer. Então, o evangelizador, ele vai ter aquele acolhimento inicial, ele vai demonstrar que a criança, o jovem, pode contar com ele, vai deixar claro que quando a criança, quando o jovem quiser conversar, quiser falar alguma coisa, ele estará ali. E a gente percebe, o evangelizador percebendo uma certa gravidade, vamos dizer assim, para ser compreendido nas questões, pode então encaminhar o atendimento fraterno. Se necessário, conversar antes com os atendentes para explicar o que ele está sentindo com respeito àquela criança ou aquele jovem, mas deixar o jovem à vontade, a criança à vontade para ela conversar com esse atendente. A Débora já demonstrou ali que isso é um direito da criança, do adolescente, a hora que ela quiser. Não há necessidade de uma autorização prévia de pais para isso. Isso tem que ficar muito claro para os atendentes fraternos que estão aqui. E outra coisa que tem que ficar muito clara para os atendentes fraternos é que estão conversando com crianças e devem conversar numa forma em que essas crianças possam compreender, de uma forma simples, de uma forma lúdica e ouvir acima de tudo, assim como quando estão conversando com um jovem, estão conversando com um jovem, não estão conversando com adultos. Não é momento também de teorização, de trazer falas e mais falas. É muito mais ouvir, como em todas as situações. Lembrando sempre da importância do atendimento em duplas, do sigilo e da certeza para aquela pessoa que está ali, seja criança, seja o jovem, de que você está ali para ouvi-lo e para auxiliá-lo no que for possível, sempre com a doutrina espírita, principalmente com o evangelho, não com opiniões pessoais. E isso é em todos os casos, mas a gente precisa aprender a utilizar o evangelho, a ouvir, a falar o necessário e que essa fala seja sempre com muita amorosidade e com o evangelho à frente de tudo, porque isso vai, com certeza, não tenham dúvida, auxiliar, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, mas a gente precisa saber falar com eles. E isso é algo que a gente precisa desenvolver mais, não temos tempo aqui, né, para isso, para técnicas, né, para aprendermos, mas essa consciência, né, de que demonstrar que está ouvindo, que importa aquilo que a pessoa está falando, a criança, o jovem, isso já é um grande avanço, um grande auxílio para eles. Eu acho que a gente pode franquear a palavra, né, Magna,